uma igreja muito relevante em nosso distrito, e relevante, irmãos, não apenas numericamente, porque há muitas igrejas que são numericamente relevantes, mas missionalmente, né, se a gente pode usar essa expressão, irrelevantes. Então o pastor Ivo, ele tem um ministério, uma trajetória que, além de ter frutos de números, de expressividade numérica, mas tem frutos de missão. E é por isso que ele está aqui hoje, nessa manhã, né, atendeu tão gentilmente o nosso convite, né, e é alguém, irmãos, que muito antes de qualquer um de nós sermos nazarenos, já investia em Caruaru. Então, eu quero desafiar você nessa manhã a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer através da vida do servo dele. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Se você puder, estenda as mãos na direção desse querido Pai. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor Ivo, ó Deus, por ter trazido ele, ó Deus, e os irmãos, a sua esposa, a pastora Ângela, e os irmãos que vieram com ele em paz até Caruaru. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça do teu servo mais uma vez um instrumento teu, Senhor. Nós, como igreja, pedimos um coração aberto, ó Deus, e ouvidos atentos para não apenas ouvir, mas também praticar a palavra do Senhor. Deus, que teu Espírito ministre aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. Pastor, eu posso descer, ficar aqui embaixo com eles? Pode ser? Mas eu acho que nem precisa de púlpito. Tenho. Tem um pequenininho? Bota pequenininho aqui. Esse fio chega? Chega? Já estou mudando a forma do culto, né? Eu gosto de ficar mais próximo. Eu tenho um pensamento que eu nunca vou conseguir realizar. Eu acho que o púlpito deveria ser embaixo, para os irmãos ver a gente lá embaixo, não o púlpito ser alto. Porque o pastor deveria pregar olhando assim para os irmãos mais altos do que ele, para ele se sentir pequeno. Porque às vezes bota o púlpito muito alto e a gente fica se achando, né? Bom dia, irmãos, a paz. Eu quero apresentar a minha esposa, parceira, amiga, mãe, esposa, namorada. E minha esposa Ângela, por favor, fique de pé. Nós estamos casados, vamos fazer 37 anos agora em dezembro. Entre namoro, noivado e casamento são 41 anos de relacionamentos. Eu tenho mais tempo com ela do que comigo mesmo. Eu a conheci com 20 anos, ela com 16, e nós namoramos, noivamos, e eu com 24 e ela com 20, nós casamos e temos uma caminhada de vida aí de 37 anos de casamento. Temos 2 filhos, o Iveson de 33, é isso? 34, é pastor comigo já, agora há uns 6 anos, e a nossa filha Ivane, que é a caçula, que estava morando em Portugal, e aí transferiu-se para São Paulo, está lá em São Paulo morando, e carente das nossas orações, porque afastou-se dos caminhos do Senhor, né? Mas é uma filha extraordinária, uma menina que não nos dá trabalho. Trouxe comigo Daniel é um amigo, e a sua esposa Ju, que é Juliana. Eles têm 2 filhinhos, Davi e, eu chamo de Dadá e Dedé, né? Davi e André ficaram, Davi já tem 15, né? Para 16, e Dedé é o menorzinho, que Davi toma um conta do outro, e eles pelas câmeras vão monitorando um ou outro ali. Eu os convidei para vir comigo. Geralmente eu não dou esse trabalho para os irmãos, porque eu gosto de vir com o Ângela, que aí vem parando, comprando, não gosto de dar trabalho de gente que vem comigo. Mas hoje eu estou aqui, vou voltar para casa, pegar a mala, e de noite eu vou lá para a igreja de João Pessoa, pregar no aniversário lá da igreja. Então, como sexta e ontem a gente teve uma conferência de mulheres, foi o dia todo cansativo, corrido, então eu tive medo de dirigir para cá e depois ir para lá, para não acontecer nenhum problema. Eu pedi a ajuda dos irmãos aí, eles de forma muito solícita me atenderam e estão aqui comigo. Eu sou oriundo aqui de Belo Jardim. Opa! Mais aí. Eu sou filho aqui da cidade de Belo Jardim. Eu não conhecia Jesus até os meus 20 anos de idade. Aos 12 anos, eu sou o 3º filho de 6. Minha mãe, na verdade, teve 11. 5 morreram, ficaram 6. Eu sou o 3º.
E meu pai, com 38 anos, numa carona de uns amigos ali em Belo Jardim, descendo ali pelo Mafisa, que agora é outro negócio de galinha lá, que eu nem sei o nome. O carro colidiu com o carro de um pastor lá embaixo, e morreu meu pai e morreu o pastor nessa batida. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Acho que meu mundo acabou, não tinha mais expectativa de vida, e eu acredito que a permissão de Deus não matou meu pai, mas os fatos que aconteceram trouxe fortuna e glória para minha casa, porque meu pai era avesso ao evangelho, não queria nada com o evangelho, proibia a gente de ir para a igreja. E na morte dele, aos 16 anos de idade, eu desenvolvi um dom de jogar futebol, puxei a ele. Meu pai sempre foi um caracaço de bola, e joguei na cidade, fui campeão da Liga Belo Jardinense, com 16 anos de idade, com homens de 35, já os caras já tudo maduro, e eu um menino com 16 anos, e os juniores do Santa Cruz foi convidado para entregar as faixas a um time com um nome muito esquisito, Sociedade Esportiva Sapateiro. Várias fábricas de sapato nos fundos e quintais, que eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe no sustento de casa. E aí esse time me convidou, eu fui, e aí o junior veio entregar as faixas. O zagueiro dos juniores naquela época era só Ricardo Rocha, da seleção brasileira, né? E aí eles me viram jogar, gostaram e me convidaram, e eu fui fazer um teste no Santa Cruz, em Recife, ano de 82. E aí fiquei 3 anos nos juniores, fui campeão em 84, no meu último ano como amador. Mas nesse ano, em 84, veio morar em frente à concentração, 45 homens morando numa casa grande, tudo do interior aqui, de onde você pensar, interior de Pernambuco, tinha gente. Veio morar uma jovem bonita, chamou a atenção dos meninos, e um galegão assim de 1,80 m, olho verde, se interessou por ela, e eu olhei e disse: não dá nem para encostar nela, porque eu já tenho um pretendente maior, né? Eu baixinho, mas o galego não tinha conversa. E uma semana ela dispensou, porque o cara não falava coisa com coisa, encurtando a história. Eu cheguei e uma semana a gente estava namorando, porque eu sou bom de lábio, irmão. Mas a Ângela me deu um veredito, fala assim: eu sou crente, eu não vou para festa, eu não bebo, eu não fumo, e quem quiser namorar comigo tem que ir para a igreja. E eu já estava sendo evangelizado o ano todo pela Escola da Bíblia. É uma igreja lá na Boa Vista de americanos. Vinham toda terça, pregavam o evangelho e eu fugia. Mas numa terça eu esqueci, eles me pegaram e eu fui ouvir o evangelho. E durante o ano todo eu fiquei sendo evangelizado. Namorei com a Ângela, nós começamos o nosso namoro em 84, mais ou menos em outubro, eu encontrei Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E minha vida começou ali. Fui profissional, joguei 3 anos, campeão em 86, fui para Paraíba, fui campeão na Paraíba pelo Auto Esporte, e voltei em 88. E em 88 nós casamos. Só que Deus tinha um projeto na minha vida. Quando eu saí daqui com 16 anos, eu juntei minha mãe e meus irmãos, e eu disse: eu vou trazer fortuna e glória para esta casa. Eu achava que eu ia ser a solução para a panela vazia, a solução para as necessidades dos meus irmãos. Eu ia ganhar muito dinheiro, ia dar casa, carro, uma boa vida para minha mãe. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer, porque eu nem o conhecia. E quando eu me converti, o grupo de Atletas de Cristo veio com um rapaz do Atlético Mineiro, o Ângelo. Ele se converteu lá com o João Leite, ele veio para o esporte, ele abriu um grupo em Recife, só que era em Boa Viagem. Eu, junior, eu não tinha dinheiro nem de passagem para ir para Boa Viagem. No outro ano, quando eu fui profissional, assinei meu primeiro contrato, o Ângelo foi embora e o Ivan do Vasco veio, que hoje é pastor, aposentado da Igreja Nazarena. Ele abriu um trabalho na casa dele e eu fui auxiliá-lo como um recém-convertido. E nos domingos a gente saía para dar testemunho nas igrejas. E saía com 3, 4, 5 jogadores, e a gente ia. Atletas de Cristo estava explodindo no Brasil. Seleção de 94 tinha 6 jogadores, né? E foi para a Copa, Tafarel, Mazinho, Jorginho, e a coisa estava pegando fogo. E a gente dando testemunho em uma igreja ali em Afogados,
eu dei meu testemunho, o pastor não estava na igreja, tinha que pregar fora, tinha uma missionária dirigindo o culto, e quando ela foi dar a bênção apostólica, depois de algumas conversões, o pastor apontou, ela disse: eita, o pastor chegou, venha dar a bênção. Eu me converti numa igreja batista, tradicionalíssima. Lá você não podia dizer amém, nem aleluia, nem glória a Deus, nem bater palma nas músicas. Zabumba, então, nem pensar. E aí, quando eu estava nesse culto, o pastor pegou o microfone, agradeceu a nossa presença tal, e foi dar a bênção, e aí ele disparou em língua estranha. Eu já achei muito estranho aquele negócio, né? Fiquei com medo. Mas no meio das línguas estranhas, ele parou e disse: Deus está me revelando algo. Eu só tinha 21 anos, assinado o meu primeiro contrato, eu tinha passado muita necessidade nos juniores, que eu comia 4, 5 bolachas creme com um copo de café para correr 10 quilômetros, porque o Santa Cruz não dava assistência aos juniores. E eu disse: o quê? Ele disse: tem um rapaz aqui, e ele contou minha história. Saiu de sua casa para dar fortuna e glória para sua família, mas Deus tem outros planos para você. E quando ele falou fortuna e glória, eu já sabia que era comigo, só que eu dei uma de 7-1, né? Eu estava do lado de Ivan, ele disse: é um rapaz chamado Ivan. Eu disse: é tu, Ivan? Ele disse: não, foi Ivan. Eu disse: foi Ivan. Aí para não ficar dúvida, ele apontou para mim assim, onde essa irmã está, disse: você. E aí eu vim, ele mandou ajoelhar, e ele disse assim: olha, você prometeu fortuna e glória para a sua família, mas Deus está mudando a tua história, e Ele está me dizendo para dizer para você 3 coisas que Ele está te prometendo. Ele disse: primeiro, Ele vai fazer de você um pastor. Aí dentro do meu coração eu falei: o quê? Está amarrado. Por quê? Meu primeiro pastor era um homossexual, veio da Bahia, cara bom de palavra, de canção. A igreja cresceu, mas descobriram que ele estava pegava os meninos e estavam saindo, e descobriram isso de forma trágica, porque um irmão voltando de Maceió, passando na Imbiribeira, viu um caba de saia, de blusa e moreno, e ele disse: parece com o meu pastor, mas não é possível. Parou o carro e deu ré, baixou o vidro, e ele se agachou para saber quem era o cliente. E quando ele se agachou, o irmão disse: pastor, o senhor está fazendo o que aqui? E ele conseguiu convencer o irmão de não contar para a igreja, e o irmão passou uns 2 anos ainda sem contar isso, ele com essa prática de homossexualismo. E aí ele foi tirado da igreja. Veio o segundo era ladrão, roubou a igreja, construiu uma casa em Itamaracá, tiraram ele, botaram o terceiro era adúltero. A amante veio na porta da igreja, a esposa sabia, foi lá tirar satisfação, e as 2 rolaram na porta da igreja. Então, qual era a ideia que eu tinha de um pastor? Um ladrão, um homossexual e um adúltero. Eu disse: eu não quero isso para a minha vida. Eu não tinha espelho de pastor. E eu repreendi, eu disse: de jeito nenhum, está amarrado. Ele disse: segunda coisa, Ele vai te dar um ministério grande na terra, porque não é na tua força, nem na tua capacidade, é no poder de Deus. Eu não sabia o que era um ministério grande. E terceiro, Ele vai te levar para pregar em muitos lugares dos países. Essa eu gostei. Que eu tinha sonho de viajar, de jogar da Europa tal. E aí Ele me abençoou, e eu passei 6 anos desobedecendo a Deus, casado, jogando, viajando, e com esse chamado guardado do meu coração. 6 anos de idade, 6 anos depois, eu com 26 anos, eu rompi os ligamentos do joelho, fiz uma cirurgia, fiquei 1 ano parado, e aí eu tive a grande ideia de servir na igreja. Aí fui na igreja batista ser presidente de jovens, diretor de evangelismo, professor de escola dominical. Era só o que Deus precisava. Deus me botou para fora daquela igreja com 3 meses, e eu fui conhecer o pastor Rubens lá nos Atletas de Cristo. Na outra semana eu já estava assistindo o culto ali na igreja da Tamarineira, que hoje é a central do Recife. 1 mês depois eu já estava fazendo seminário. 1 ano depois eu estava rasgando meu contrato com Santa Cruz para viver por fé, com uma esposa e 2 filhos. E eu fui fazer o meu seminário, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Minha esposa, a gente comprava um pão de caixa, sabe aquele pão de caixa? A gente comia na janta, a metade sobrava, ela passava o patê com a maionese, enrolava num plásticozinho, botava numa Tupperware, fazia uma garrafa de quissuco, daquelas térmicas, e eu levava para o seminário para vender, para pagar o meu seminário.
e ainda trazer algum recurso para os meus filhos. Fiz isso durante 5 anos. Algumas vezes eu saí ali da Tamarineira, ali da igreja, até o centro de Recife, pela Rosa e Silva, para ir assistir aula ali do lado do Correio, e voltava de 10 horas, chegando 12, 1 hora às vezes em casa, cansado, olhando para a família e dizendo para Deus assim: eu não sei o que o Senhor quer de mim. O Senhor está me amassando tanto, me humilhando tanto, me fazendo depender tanto de Ti. Eu não tenho qualidades para ser pastor, eu vou desistir desse negócio. Todas as vezes eu pensava em parar o seminário, minha esposa dizia assim: se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele vai te usar. Faça a sua parte, que a de Deus Ele vai fazer. Então minha esposa nunca me desestimulou, mesmo sem emprego, sem salário, mesmo os meninos não tendo muitas vezes uma alimentação adequada, uma roupa adequada. Minha esposa muitas vezes pegou as roupas de grávida e na agulha ela customizou para usar. Nós não tínhamos recursos. 5 anos que nós passamos ali na igreja, nós fomos amassados por Deus. Deus amassou meu orgulho, Deus amassou minha vaidade. Eu joguei o Campeonato Brasileiro de 86 e 87, viajei o Brasil inteiro, joguei no Maracanã, Pacaembu, Morumbi, contra os meus craques, Zico, Sócrates. Joguei, em modéstia parte, ganhei do Flamengo dentro do Maracanã, e isso me dava tanto orgulho, tanta vaidade. Não tinha grana, mas aquilo inflava o meu ego. E quando eu saí disso, Deus tirou tudo isso dentro do meu coração, e Deus me fez depender só dEle. Sabe, muitas vezes nós saímos do culto, nós morávamos na vila ali, nós saímos do culto e chegávamos em casa. Meu filho tinha 2 e a menina era de colo, mas ela nunca teve leite para amamentar, 1 mês e pouco já acabava, e ela dizia assim: meu amor, não tem leite para Ivane, se ela acordar de madrugada, nós não sabemos o que fazer. Eu lembro de um dia especial. Saímos da igreja, pregamos, fechamos a igreja e fomos para casa. O pastor Rubens estava viajando e ela disse isso para mim em casa. Eu disse: nós só temos uma alternativa, falar com quem pode. E eu lembro que ajoelhei, eu e ela, os meninos já dormindo, e eu disse assim para Deus: os filhos dos leões sofrem e padecem necessidade, mas os que em Ti confiam de nada têm falta. E orei e fui dormir. Umas 2 horas da madrugada, alguém bateu na minha casa. Eu acordei meio chateado. Eu abri a porta e tinha um casal. E ele disse: olha, nós saímos lá do Cabo, estávamos cultuando lá no Cabo, e Deus me disse para pegar mais 2 casais. Era uma casa de primeiro andar, eles estão lá embaixo. E ele disse: passe no Jumbo, em Boa Viagem, faça a melhor feira que vocês puderem, e leve na casa daquele pregador que pregou aqui há 3 meses atrás. Ele só sabia o meu nome e o bairro que eu morava, que era Casa Amarela, que era tudo aquilo ali. Nós estamos aqui desde as 9 horas rodando atrás da tua casa. Na última tentativa de ir embora já, porque a gente não te encontrou, perguntamos a um rapaz: você sabe onde mora um rapaz por nome Ivo? Foi jogador de futebol, que é da igreja Nazareno. O cara disse: poxa, a casa dele é aqui, ó. E aí eu disse: mas do que se trata? Ele disse: nós fizemos uma compra. Quando eu olhei, o cara estava com um balaio, com o pescoço encaicado assim, ó, e a gente quer saber se você recebe. Eu disse: meu filho, por favor, entre logo. E ele entrou, botou aquele bala. Sabe o que é bala? Aqui você sabe o que é balaio, né? Estou no meio da sala e eu acordei: Ângela, vem ver. Você lembra da oração que nós fizemos 10 horas da noite? Deus é fiel. E Ele sempre nos supriu, sempre, sempre. Quantas vezes eu e minha esposa viemos com os nossos filhos, a gente estava comentando isso, né? Aquelas Fiorino, que só tem a boleia, 2 lugares, e a caçamba atrás. Os nossos filhos sentados no nosso colo, a chuva passando por nós assim, para visitar minha mãe de carona com um cunhado, para poder passar alguns dias com a minha mãe, porque nós não tínhamos dinheiro de passagem. Eu acredito muito, irmãos, que quando Deus tem uma obra em alguém, a primeira coisa que Deus trata é o coração. Porque hoje, com a igreja com 1.500 pessoas,
um tempo para 2.200 pessoas. Eu poderia ser um cara tão orgulhoso, tão vaidoso, usufruir de coisas que a igreja não é para me dar, ter coisas que eu poderia usurpar da igreja, achando que eu mereço tudo aquilo, quando eu não mereço nada. Meu plano de saúde e o da Ângela estava em R$10.000, a gente cancelou e fez um de R$2.500, porque eu não quero ter um padrão de vida mais elevado do que o da igreja. Eu não consigo visitar um irmão que está no corredor de um hospital e eu estar num apartamento no Português, com o dinheiro daquele irmão que fica no corredor do hospital da Restauração, o dízimo dele pagar o meu quarto de luxo no Hospital Português, que para entrar alguém tem que me ensinar a usar a tecnologia do quarto. Eu não consigo. Então a gente cortou o nosso plano. A junta foi contra. Eu disse, mas não é vocês que mandam, quem manda sou eu. E eu cortei meu plano, fiz na Unimed, Pernambuco. A gente vai pagar uns 2.500 a 3.000, eu e ela. Eu sou assim, não é para mim vai descer, nem é para ser melhor do que ninguém, é por amor ao reino de Deus. E Deus nos chamou para Maranguape. Me formei, pastoreei com o pastor Rubens uns 2 anos, e Deus me chamou para Maranguape da forma mais direta possível. Eu fui pregar nessa igreja em 97, e a igreja estava para fechar as portas. Isso aqui é um palácio para a igreja de Maranguape, não é, amor? A igreja era feia. Sabe o que é uma igreja feia e um povo feio? 9 anos de existência a igreja. Uma janelinha de compensado, todo estourado da chuva e do sol, as cadeiras daquelas conchas plásticas, tudo partida no meio, amarrada de arame. O data show da igreja éramos 8 cartolina que o pastor subia na cadeira e passava a cartolina já com os dedos dele marcados. A bateria não existia. Depois que nós assumimos, um mês depois se converteu um bêbado do lado da igreja que tocava bateria numa caixa de papelão, uma panela e garfo e faca em cima. Essa foi nossa bateria por mais de 1 ano. E eu cheguei naquela igreja, preguei naquele domingo, e quando eu saio com meu carro, um local esquisito, cheio de mato, uma casa aqui, outra lá, um escuro, uma cerca de arame farpado na frente da igreja. A igreja não tinha atrativo nenhum. As membresias eram o pastor, a esposa, as 2 filhas, os 2 genros, as netas, um homem e uma mulher. Era a membresia da igreja. Não tinha entrada, fazia já 6 meses. A igreja não tinha recurso, devendo CELP com PESA. Eu não sabia nada disso. Quando eu saí, entrei no carro com o Anjo e os meninos, eu ouvi uma voz dizendo assim, vem para cá. Eu virei e falou, o que foi, negado? Não falei não. Aí eu disse, tá, falou não. Peguei o carro, dobrei a esquina. Quando eu cheguei na esquina, de novo aquela voz aqui, como você está me ouvindo? Vem para cá. Eu perguntei de novo, ela disse, não falei nada. Eu disse, então Deus está mandando a gente vir para cá. Ela olhou para mim assim e disse, sério? Eu falei, sério. Ela disse, se Ele está mandando, a gente vem. No outro domingo a gente estava tomando posse, no sábado a gente estava tomando posse na igreja, sem expectativa, apenas com o desejo de servir, de amar um bairro feio. Maranguape é um bairro feio, a arquitetura de Maranguape é feia, aqueles prédios caixão populares que os caras fizeram aqueles puxadinhos para lá, é horrível, é feio, não tem atrativo nenhum, cheio de drogas, de violência. Tinha semana em Maranguape que os caras matavam 11 rapazes de 18, 15, 16 anos de idade. 11 horas do dia o cara sentado, eles passavam e matavam. Vários filhos de irmãos da igreja foram assassinados por causa de 200, 300 reais. Eu muitas vezes dei do meu bolso para uma mãe chorando, dizendo, tire o meu filho que ele está lá na boca, e se eu não levar 200 reais agora eles vão matá-lo. Eu dava o dinheiro e algumas vezes eu ia de madrugada tirar o menino de lá. E de forma sobrenatural, gente, às vezes eu começo a falar de Maranguape, da minha vida, da minha história, eu perco uma linha de raciocínio, porque são tantas coisas. A gente assumiu
em julho de 97, com 7 membros. Em dezembro, a gente tinha 70 membros. Eu vou dizer 45 pessoas em 6 meses. Em 98, a gente começou com 70 membros, terminou com 150 membros. Em 99, a gente começou com 150 membros, eu terminei com 500 membros. Em 2000, a gente tinha 500 membros, terminamos com 750 membros. Sempre foi assim, de forma sobrenatural. Agora fazendo o quê? A casinha cabia 60 pessoas. Fizemos 3 cultos. Foi para 180 membros. Dava para acolher 180. Encheu, a gente foi para a rua, botou uma gambiarra e fomos cultuar na rua. Armávamos as cadeiras, o som e tomamos palavra. Não tinha dinheiro. Era 500 membros entrando hoje, 15 mil conto. Que era só jovem e adolescente, sem trabalhar. Então a gente nunca parou diante dos desafios. Fiz um acampamento em 2000, Davi, para 750 pessoas, tu acredita? Veio 10 igrejas do Nazareno e 2 batistas. Arrumei um local amplo. Desse acampamento nós tivemos um lucro hoje de quase 300 mil reais. Na época foi 24 mil reais, que deu para a gente comprar um pré-moldado de 40 por 20. Botou o pré-moldado lá. Ficou 9 meses sem teto e sem piso. E nós caímos para dentro. Quando era o período de sol, que o barro estava seco, as irmãs levavam um lenço, porque a gente começava a cantar, batalha não é batalha, e os irmãos pulavam e a poeira subia. As velhinhas botavam o lenço, porque senão elas gripavam. E quando chovia, criava um enrego no meio da igreja e a água ia passando. E tu pensa que a gente parava? Todas as vezes que chovia no domingo, Daniel, tu não participou dessa época, todas as vezes que chovia, o domingo todo, chegava de 5 horas, Deus fazia 2 coisas. Ou Deus parava a chuva, sem teto, como era 20 metros de largura. Muitas vezes a gente começava a cultuar, montava as cadeiras e o som, começava a chover. A gente levantava as mãos assim. E eu dizia para Deus assim, tu não sabia que a gente vinha te adorar aqui sem teto? Então, por favor, no que tu tem mais interesse hoje à noite? Em chover ou em ganhar almas? Eu fazia meio que uma chantagem com Deus. Sempre. Ângela é minha testemunha. Acontecia 2 coisas. Ou Deus fazia assim, ou então ele soprava. As pessoas viam a água dali, que vinha do oceano, caindo 20 metros depois do galpão, sem um pingo d'água dentro da igreja. Só nisso, irmão, quando eu começava a pregar, porque Jesus disse, aí eu faço o apelo, disse, quem quer Jesus? Aí vinha 10, 20 para o altar, só pelo fenômeno do que estava acontecendo. Então a igreja cresceu em cima do sobrenatural de Deus. Falar de missões para mim, eu não gosto de romantismo, Davi. Missões se faz com as mãos de quem oferta, os joelhos de quem se dobra e aqueles que vão. Isso é muito romantismo. Missões se faz na igreja local, com oração. A gente mudou o formato bíblico de uma igreja crescer. E a gente pegou modelos de vários lugares e tentou enfiar dentro da igreja. Sabe qual é o modelo de uma igreja crescer? É uma igreja que ora. Quando o povo ora, ele se renova. Quando o povo ora, ele ama o próximo. Quando o povo ora, a mão de Deus se move dentro da igreja. Nós começamos em 98, uma vigília, uma sexta sim e uma sexta não. Todas as sextas tinha oração das 7h30 às 9h. Mas 2 sextas no mês, de 11 às 5 da manhã, tinha a caixa de papelão fazendo barulho e a gente cantando do jeito que a gente sabia cantar. Davi, para mim, é um mestre. Davi canta, Davi toca. Eu não toco, não canto nada, nem Ângela. Os nossos filhos tocam. Então a gente fazia vigílias até 5 da manhã e a igreja crescia. Em 2002, Davi, as meninas cantaram, um grupo de gesto cantou uma música, encenou uma música de Nádia Santoli. Eu acho que vocês não conhecem, nem a cantora. Ela cantou uma música dizendo, antes do sol nascer, antes que o mundo acorde para negar você, eu quero adorar-te. Elas cantaram essa música e o Espírito de Deus disse assim, por que você não faz isso? Aí eu já peguei o microfone, fui lá e disse, olha,
O Espírito de Deus está me dizendo o seguinte: terça, quinta e sábado, além da vigília da sexta, nós vamos ter oração aqui na igreja antes do sol nascer. 4 da manhã, a porta da igreja está aberta para quem não é culto. Você agarra num pedaço do altar e você vai orar para sua família, orar para o seu bairro e orar pela igreja. Não peça nada a Deus, orar pelo bairro, pelas famílias e pela igreja. Eu abri e eu disse: vai ter uma adesão, né? Ou o povo, para não gostar de oração, é o crente. Gosta que eu já ore por ele, mas para orar é complicado. Na terça-feira estava tendo a matança no bairro assim. Eu acordei, morava a uns 500 metros da igreja. Acordei, troquei de roupa. Aí ela disse: ô meu filho, ora aqui na beira da cama. Quando você vai para a igreja? Eu disse: Ângela, é o meu voto com Deus. E aí eu fui, mas eu fui correndo, irmão. Abri a igreja, já era o galpão grande, abri, deixei a porta escorada e fui lá para o altar orar. Não chegou ninguém até 4h45. 10 para as 5 chega uma senhora morena, solteira ou viúva, sei lá, bem aparentada, né, Ângela? Abriu a porta e entrou e começou a orar. Eu olhei e falei: meu Deus do céu, estou lascado. O que é que os vizinhos vão dizer se eu sair daqui da igreja 5 da manhã com essa dona? Já pensou? O pastor saiu com uma mulher que não é a dele, 5 da manhã, de dentro da igreja, está fazendo da igreja um motel. Eu disse: Deus, pelo menos mais um só. Aí chegou 2 rapazes, né? Aí oraram comigo, a gente saiu junto. Na quarta eu botei fogo na igreja. Irmão, antes do sol nascer foi uma bênção, Deus se fez presente. Se perguntasse quantas pessoas tinha, eu não ia dizer, né? Mas foi uma bênção, só vieram 4, né? Na quinta veio mais, na sábado veio mais. Irmão, 15 dias depois a gente tinha 70 pessoas no altar, chorando pelas almas perdidas. Gente da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, que os amigos convidaram, começaram a chegar. Sabe foi o que aconteceu? Em um mês na igreja, em 4 cultos de abril, nós ganhamos 97 pessoas para Jesus. 97 pessoas. Era tanta gente que não dava para a gente fazer discipulado assim, 2 meses com essa turma, enquanto a outra espera. Nós abrimos 8 salas de aula. Então, 40 pessoas começam na lição 1, na outra semana vão para a lição 2. Quando ela chega na lição 2, já tinha 20 aqui na lição 1, começando. Então, em um mês, nós batizamos quase 300 pessoas. Batismo assim, simultâneo, todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês. Então, como é que uma igreja cresce? Cresce com o sacrifício de quem está dentro e o amor pelas almas perdidas. Se vocês perguntarem para Deus: Deus, é só isso que tu queres de nós? Deus vai dizer: não, quero muito mais. Porque Maranguape não tinha nenhuma probabilidade humana de crescer. Eu não tenho capacidade. Minha esposa é muito melhor do que eu na logística, na administração, no conhecimento. Minha esposa é formada em psicologia, eu sou formado até o 1º ano científico. Eu não tenho nem o meu 2º grau completo. Fiz seminário porque a igreja viu em mim uma aptidão para ministério e me autorizou a fazer. Mas eu não posso fazer bacharel, nada, porque eu não tenho o meu 2º grau completo. Eu desenvolvi o meu ministério porque eu sou autodidata. Eu já li, no mínimo, nesses 28 anos de ministério, uns 250 livros, que eu gostava de ler. Agora estou com a vista cansada, estou lendo, mas uma proporção bem menor. Mas eu lia muito, estudava muito, de forma pessoal. Então, como é que Maranguape cresceu e continua crescendo? Ano passado, só para vocês terem uma ideia, eu recebi 150 pessoas de outras igrejas e batizei 135 o ano passado. Esse ano agora, nós recebemos 45 pessoas agora em maio, batizamos 12 e já tem 45 para batizar agora em abril, março e abril. Fizemos trabalho lá na comunidade, então todo domingo, né, Daniel? É 10, 12 pessoas vindo para o altar, entregando a vida para Cristo. E eu não tenho capacidade, irmãos. Eu não sou qualificado. Eu não tenho... o que é que eu tenho, meu Deus? Eu tenho um coração que Deus conhece. E que Ele sabe que quem Ele colocar para me administrar, eu vou amar, cuidar e dar assistência. Eu tenho um sentimento assim,
Eu já transitei por vários lugares de rico, casas com heliporto, piscina, tudo sem imaginar, gente da alta. Eu vou lá, me sento, como a tapioca dele, o cuscuz dele. Para mim, aquela casa não me empolga, não me torna menor do que ele. Mas eu vou na casa de Dona Severina, de trás da igreja, que é lá no Jacaré. Eu sento no banquinho dela, no chão batido, eu como a tapioca dela. Do mesmo jeito, eu trato todo mundo por igual. Para mim, as pessoas só têm valor quando elas estão cheias do Espírito Santo de Deus. Então, falar de missões para mim é falar de uma igreja que ama o seu bairro, que ama os perdidos. Eu não posso fazer missão lá na África, se aqui onde eu estou, no meu bairro, Deus não está me dando frutos. Então, hoje de manhã eu não vim para falar de mim, mas do que Deus está fazendo através de mim. Creiam em nome de Jesus, que você que está aqui sentado, você pode dar frutos. Eu sou o primeiro a me converter na minha casa. O segundo a se converter foi minha avó, de 105 anos de idade. Eu orava por ela desde o dia que eu me converti. Minha avó era uma católica, apostólica, romana, que ia para o Juazeiro de Pau de Arara em 1940 para adorar Padre Cícero. Encontrava muitas vezes com um bando de lampião na estrada. E ela nunca deixou de adorar Padre Cícero. E eu pregava para ela, dizia, meu filho, eu vou morrer com o Padre Cícero. Ela dava os súbitos dela de morrer, a gente minha mãe botava uma vela, eu levava o pastor recém-convertido, o pastor começava a falar de Jesus, ela disse, saia daqui, seus bodes, eu vou morrer com o Padre Cícero. Já em Recife, minha mãe liga e diz assim, olha, Francisca foi para Barão de Lucena, a perna dela gangrenou. E eu corri lá, ela já tinha sido transferida para o hospital evangélico lá da Torre, que é bem pertinho ali da Tamarineira. E eu fui, conversei com ela, ela lúcida, a médica disse, vão amputar a perna dela aqui, acima do joelho. E eu pensei, caramba, Deus não vai ouvir minha oração, Deus não vai salvar Francisca, ela vai morrer sem salvação. E eu fui para casa, chorei e orei. Eu pensava que eu seria o instrumento de salvação de Francisca. No outro dia de manhã, 7 da manhã, eu corri para o hospital, ela já estava na sala de pré-cirurgia. Eu briguei com o enfermeiro, que eu queria entrar para orar, porque eu achava que a minha oração ia salvá-la. Desce uma médica e diz assim, o que está acontecendo? Eu quase brigando com o cara. Aí eu expliquei, ela disse, calma meu filho, eu sou cristã, eu já orei com Chica, está tudo bem, nós vamos fazer a cirurgia dela daqui a meia hora. Amputaram a perna de Francisca. No outro dia eu fui visitá-la, de manhã cedo. Tinha duas irmãs da Assembleia, uma que tinha amputado o pé e outra com problema de coluna. Quando eu entrei na porta do quarto, uma delas disse, você é o pastor Ivo? Eu disse, não, eu só sou seminarista. Ela quer falar com você, porque hoje de manhã ela acordou dizendo, eu quero o Cristo do meu neto. E aí eu fiquei estatalado, né? Eu fui querer saber como foi isso. E ela disse, meu filho, hoje escurinho, ainda escurinho, entraram 3 homens de branco aqui no meu quarto. O do meio, o rosto dele brilhava, que eu não consegui ver o rosto dele. E o do meio disse assim para mim, Francisca, suas rezas estão todas às avessas. Peça ao seu filho Ivo, que ele vai te ensinar a orar. Você me ensina, meu filho. Aí tira esse rosário aqui, que ele não serve mais não. Me ensine a orar. E eu orei com ela, e ela confessou Jesus. 15 dias depois, Francisca veio a óbito da seguinte forma, no quarto, sem uma perna, chamou minha mãe. Ela não é mãe da minha mãe, nem do meu pai. Ela provavelmente era uma escrava do meu avô, que era um plantador de café, que quando minha mãe casou com 16, quando minha mãe nasceu, ela cuidou de minha mãe. Quando minha mãe casou com 16, meu avô deu ela para minha mãe. E ela, virgem, nunca casou, nunca teve relação com ninguém, cuidou dos filhos da minha mãe, porque é mais vó do que mãe, as duas coisas. E aí ela chama minha mãe e diz assim, Sema, eu estou indo, viu? Aí minha mãe disse, está indo para onde? Vou para a casa do pai.
Mãe pensou que era o pai dela, né? Que já tinha morrido há muito tempo. Para casa de pai. E eu espero você lá, minha filha. Fechou os olhos e morreu em paz. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi com Deus. Quem crê na oração aqui? A oração pode muito seus efeitos. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Sabe qual a oração que eu tenho feito desde que eu me converti? Escute bem. Ninguém morre na minha família sem antes encontrar Jesus. Você acredita que Jesus desceu do céu para salvar minha avó? Bom, acredite você ou não, mas Jesus desceu. Meu tio, alcoólatra, escamava de tanta cachaça, a língua inchada, sem poder falar, parecia um balão inflado numa cama. Meu cunhado, esposo da minha irmã, foi chamado para fazer uma oração por ele. Ele chegou e deu um plano de salvação para o meu tio. Se você quer Jesus, pisque os olhos 2 vezes. Meu tio piscou os olhos, Davi, entendendo o amor de Deus. Minha mãe, minha tia e minha avó, a mãe dele, as 3 estavam dentro do quarto com meu cunhado. Davi, o demônio levantou meu tio quase 1 metro da cama. Ele deu um grito. Ele levantou meu tio, que ele ficou feito um arco de flecha assim, ó, suspenso na cama, e jogou ele na cama. Pá! Ele caiu. O rosto dele era um rosto angelical de paz. E ele não falava, a cama encostada na parede, ele olhou e fazia assim. Ninguém entendeu nada. Fechou os olhos e morreu, Daniel. O caixão ficou na sala. A filha desse meu cunhado tinha uns 8 aninhos, mais ou menos. Nessa noite ela teve um sonho. Ela disse: papai, eu vi, estava o senhor, titia, tal, vovó, no quarto, e meu tio foi suspenso assim, depois ele caiu, e ele apontou para a parede. Aí meu cunhado disse: o que é que tinha na parede? Que ninguém viu. Aí ela disse: tinha 2 anjos que levaram ele. Eu vi ele saindo do corpo, e os anjos levaram ele, papai. Para onde ele foi? Aí o pai dela disse: ele foi para a casa do papai. Deus é sobrenatural. Sabe o que eu acredito e penso e acho? Que, desculpa, eu não quero ferir você, nem vim aqui com esse propósito. Vim aqui por amor a você, meu Davi. Mas eu acredito muito que nós estamos limitando o poder de Deus. Nós não estamos deixando Deus agir na nossa comunidade. Eu vou para lugares de 3, 4, 5 mil membros, e eu boto a minha mão e falo: Senhor, o que esse cara está fazendo que eu não estou? Por que esse cara está ganhando vidas e eu não estou? Fico inquieto com isso. Eu não fui salvo, nem fui ser pastor para ter carro, posição, salário, dinheiro. Eu devo me ser pastor por ganhar alma. No dia que eu prego e alguém não se converte, eu volto para casa e digo: eu tenho alguma coisa errada. O que é que está errado? Eu preciso ganhar alma, preciso transformar vidas. Eu preciso dar frutos. A igreja precisa crescer, ser influente na comunidade. Ela precisa ser relevante no lugar onde está. Você conhece a história de uma igreja que pela justiça foi ordenada a ser derrubada? E aí a comunidade, Davi, tomou conhecimento. Os incrédulos fizeram um círculo em volta da igreja. Quando a máquina da prefeitura chegou e disse: ninguém derruba esta igreja, porque esta igreja é relevante para esta comunidade. Não foram os crentes, os incrédulos. Não pode derrubar essa igreja. Vocês tiraram essa igreja daqui, vira um caos aqui. Se você for em Maranguape hoje, com todo respeito e humildade, Maranguape é outro bairro diferente. Tem drogas, tem. Na frente da minha casa tem de 15 a 20 noiado que passa. Hoje a gente saiu lá, estavam eles lá sentados fumando maconha. Eu tenho uma casa de recuperação de drogados lá em Aldeia. Convido eles todo dia: bora. Escata lixo, irmão, em 2 negócios de lixo, eles escata lixo para comer. Eu digo: tem 3 alimentação de graça, cama fresquinha, banho. Mas a mente está destruída. A droga não destrói só a questão do corpo, destrói os princípios e os valores. Os caras preferem catar lixo
de que está num canto sendo cuidado, que não quer mais ninguém dando ordem, quer viver como, entendeu? Então a gente precisa ser relevante na nossa comunidade. Que Deus ajude vocês, que Deus abençoe vocês. Irmão, cresça em nome de Jesus, cresça como cristão, cresça como ser humano, cresça como marido, cresça como esposa, cresça como pai, cresça no sentido de visão de reino, né? João Batista diz o que? Importa que ele e que eu diminua, né? Eu posso abrir para algumas perguntas que vocês têm curiosidade? Quantas horas eu tenho aqui ainda? Não pergunto mais nem um minuto. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Igreja, ministério, alguma coisa? Vocês gostariam? Fala, Davi. A gente já fez tanta tentativa de grupo pequeno, de célula, grupo de comunhão, e nunca progrediu, cresceu, se desenvolveu, porque um modelo de lá pode ou não pode dar certo aqui. 2 anos atrás, minha esposa, cansada de trabalhar com mulheres, por quê? Tem mulheres que são instruídas, fizeram faculdade, são relevantes, têm profissões e tal, mas o número é pouco. A maioria das mulheres da igreja são mulheres de classe baixa, não fizeram faculdade, não se desenvolveram, família um pouco desestruturada, e elas não têm autoestima, sabe? E a Ângela disse, eu estou cansada, eu vou parar o trabalho com mulheres. Então, a gente descobriu um ministério chamado Bia Meiser, que não é nada demais, é um livro, que chama-se Mulher Surpreendente, e esse livro te dá todo o material para você trabalhar autoestima, valor humano, cristão, tal, da mulher, é focado na mulher. Só que a Ângela é psicóloga e ela disse, amor, eu vou fazer umas imersão. E aí ela pega 20 mulheres, fica 4 semanas com elas, numa conversa aberta, vai marcar cada história da vida, dos traumas, das feridas, e nessa imersão, Deus vai curando essas mulheres. Aí ela forma uma rede, ela já tinha 20 mulheres, que ela trabalhou 3 meses como liderança, curou suas feridas, trabalhou liderança, ela pega 2 e dá para cuidar dessas 20. Terminou há 1 mês, ela faz com mais 20. Eu sei que em 2 anos, nós temos quase 400 mulheres trabalhando em rede de mulheres, curadas, saradas e produzindo e dando fruto. Ontem nós fizemos a 4ª edição do congresso, fui chamado, tinha 510 mulheres, 480 da igreja, coisa que a gente nunca conseguiu. Então, Davi, se tu pegar aqui 10 homens que estiverem aqui, sentar numa roda para falar da vida, tu vai ter surpresas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos aí sentados, mas feridos. Eu comecei a fazer com os homens. A gente deu o nome de homens extraordinários. Porque as mulheres começaram a dizer assim, pastor, trabalha os homens, mas meu marido é incrédulo, não é da igreja, mas eu quero botar meu marido nisso, porque meu marido, e que nome eu dou? Eles, bote o nome de extraordinário, porque meu marido é só ordinário, eu quero botar o extra na frente, né? Aí ficou extraordinário, porque ele disse, meu marido é só ordinário, eu quero botar o extra, aí ficou homens extraordinários. E eu sentei para fazer o primeiro grupo de liderança, escute bem, irmão Edson, está comigo há 20 e poucos anos, eu não sabia da história do irmão Edson. O irmão Edson tem um irmão e uma irmã, ele era o caçula com 4 anos, acho que a irmã tinha 6 e o irmão tinha 8, o pai açougueiro, chegava em casa bêbado e espancava a mãe não aguentou as pancadas, fez a mala dos 3, cada um pegou sua malinha, botou a bolsa nas costas, e ela teve a dignidade de ir lá no açougue e avisar para ele que estava abandonando e ir embora, sabia para onde, mas ela ia embora. O cara pulou o balcão do açougue com a faca que desossava a carne, esfaqueou ela na frente dos 3 filhos, ela morreu e ele foi para o presídio e os 3 filhos foram doados para famílias. Seu Edson cresceu com essa imagem na cabeça do pai que matou a mãe, casou, teve filhos, o pai saiu da cadeia, casou de novo, teve outros filhos, essa mulher abandonou ele ficou só e adoeceu. Quem vai cuidar dele? Seu Edson.
O que é que eu faço? Você vai cuidar do seu pai. Ele foi cuidar do pai, ganhou o pai dele para Jesus. O pai dele morreu dentro do carro dele, ele socorreu o pai. Mas nesse trampo de cuidar do pai, ele fez um pedido, ele contando isso. Você diz: pai, eu não lembro do rosto da minha mãe. Só tem uma foto para eu conhecer minha mãe. Sabe o que foi que o pai dele disse? Mesmo que eu tivesse, eu não lhe daria. Ele morreu, ou melhor, o velho morreu, e hoje Edson não sabe como era o formato do rosto da mãe. Mas ele perdoou o pai, sepultou o pai. Então esses caras estão dentro da igreja e tu não sabe a história deles, os traumas, feridas, as dores que crentes enfrentam. Sabe por quê? A cruz, ela salva, mas Filipenses 1,6 diz o quê? Aquele que em vós começou boa obra, vos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos trabalhando em rede assim, ela com as mulheres, eu com os homens e meu filho com os jovens. Os jovens são links, né? A forma mais moderna é os links. Eu sei nem o que significa links. Alguém sabe? Link. Interligar. Pensei que era a palavra. Ele está com os links de jovens e os adolescentes. Nós temos uma casa com um salão grande de quase 30 por 8, 240 metros. A gente botou ping-pong, totó, aero-rock, um bocado de joguinho lá, compramos tudinho, botamos, a igreja comprou, e a gente fez a Teen House, chique, né? A casa dos adolescentes. E aí os adolescentes começam a levar os amigos da escola, porque é muito mais fácil tu, numa escolinha com 14, 15 anos, dizer assim: bora na Teen House. Aí o moleque fala: o que é isso? Não, bora lá para tu ver. Ele não diz o que é, bora lá para tu ver. Aí chega lá, o que é que tem? Estudo bíblico, oração, palavra. Acabou, basquete, ping-pong, totó, aero-rock lá do disquinho jogando, tudo de graça, 0,800. Depois tem um lanche, aí a galera começa a achar aquele ambiente ótimo, vai para a igreja, está assim, ó, se convertendo de tuia na igreja, de adolescente. Então, a igreja precisa ter estratégia. Qual é a cultura do bairro aqui? Eu não sei, vocês precisam saber. O que é que tem aqui nesse bairro que eu preciso usar como cultura para alcançá-los, para chegar até eles, levar o evangelho até eles. Então a gente conseguiu encontrar em Maranguape uma forma de chegar até as famílias de Maranguape, até o povo de Maranguape. Não tem forma melhor do que tu no teu prédio falar de Cristo, no teu elevador se mora, deixar um panfleto na mão de alguém, convidar para ir na igreja. E quando chega na igreja, as pessoas precisam ver um ambiente diferente. Eu disse: eu vou comprar uma zabumba para mim, não foi, nega? Vou comprar uma zabumba. A única coisa é tocar zabumba. Pronto, vou comprar uma zabumba. Quando tiver os grupos de homens, eu estou lá tocando minha zabumba, né? Eu sou doido para tocar, não sei, vou tocar zabumba. Por quê, irmão? Porque quando a gente só tinha uma irmã que tocava 4 corinhos, e ela fazia de propósito, que ela era filha do pastor. A igreja estava crescendo, ela não queria que crescesse. Pastor antigo, que eu fiquei no lugar dele. Aí ela vinha, só ela tocava violão, e ela vinha lá de Rio Doce, parava de Kombi, descia, vinha bem devagarinho. O culto era de 7, ela chegava de 7h20, e eu ficava: cadê Lucimara? Cadê Lucimara? Eita, aí ela apontava, aí pegava o violão, tocava 4 corinhos. Eu disse: sabe de uma coisa? Não vou depender mais de Lucimara não. O que é que tu vai fazer? Eu disse: deixa comigo. Domingo, 7 horas, Lucimara não chegou. Eu peguei o microfone e disse: bora, irmão. O dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Bora lá. Foi Deus que mandou o vento, e o vento, as irmãzinhas: ô glória. Era fogo para todo lado, era brasa viva no pé. Quem sabe não é o dia de Pentecostes. Eu quero. Aí Iveson, com 6 anos, eu comprei uma tabaca e acabou Lucimara na igreja, irmão. Eu vou depender de quem não ama a obra? Faz a bumba, pastor. Não é não? Aí Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. E as velhinhas lá: Jacó segurou. Oxi! No dia que eu não cantava na igreja, as velhinhas saíam chateadas, com triste. Porque, irmão, não espere, faça a coisa acontecer. Dê suas voltas, dê seus pulos, dê seu jeito. Não tem, faz com que tem.
É ou não é, Davi? E a igreja vai crescer, porque Deus vai ver teu coração, e Deus vai dizer, rapaz, esse camarada aí não para não, velho. Eu boto obstáculo, eu boto dificuldade e ele rompe. Ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo. 30 mulheres não vão para a igreja. A igreja é muito alta, a igreja é assim. O elevador, fui ver preço de elevador, 150 mil. Aí vou ficar lá. Não tem condição. Não tem uma fábrica ainda que faz para a fama de relação, né? De vida. E dá o que é? Panorâmico, 60 conto, dá 20, divide os 40 em 10 de 4, eu disse, estou dentro, bota a plataforma lá, botou lá, agora subindo de novo, panorâmico ainda mais, é só para véia, buchuda, doente, cadeirante, mas eu estou subindo lá, pastor, o senhor não é velho, eu disse, eu já sou de maior idade, irmão, 61, né? Oxe, Deus vai suprindo as necessidades da igreja. Será que Deus não tem dinheiro, não, irmão? Deus do ouro e da prata. 2015, a gente tinha um templo de 40 metros por 20, com 2 mezaninos, 1.200 pessoas confortáveis no templo. Sem forro, piso batido no cimento, janelas que a gente mesmo fez. Era só mudar um pouquinho, botar um forro, botar as máquinas de ar-condicionado, fazer 3 cultos, a gente atendia 3.600 pessoas. Aí Deus me dá uma palavra em 2015: alonga o espaço da tua tenda, estende o pano da tua habitação, firma bem tuas estacas, porque tu vai transbordar para a direita e para a esquerda, e ninguém vai poder impedir o teu crescimento. Eu entendi que era para derrubar o templo. Aí eu disse, irmão, Deus mandou derrubar o templo, sabe? O que, pastor? Sério? Foi o meu entendimento. Pastor, vai orar, pastor, porque 15 anos para construir aquele negócio. Eu disse, não, Deus mandou, então derruba. 2015, março de 2015, a gente derrubou o templo. Junho, derrubamos o templo de 4 por 2, 800 metros quadrados, 2 mezaninos, 2 galerias. Perfeito, derrubamos. Cheguei na segunda-feira, as máquinas. Meu Deus, eu gastei 15 anos para levantar esse negócio. Como é que... Irmão, em 2 anos, Deus levantou um templo para 3.000 pessoas, com laje e estacionamento subsolo. 3 anos Deus fez isso, sem recurso. Eu falei com o Geraldinho, que é aqui de Vitória, que foi o pré-moldado que fez para a gente. Geraldinho, quanto seria esse galpão hoje para tu botar aqui sem teto, sem fechamento, só o pré-moldado com a laje? Ele disse 2.800.000 hoje. Eu disse, cara, como é que nós fez isso aqui? Ele disse, pastor, foi milagre, pastor, porque o senhor me pagou tudo direitinho, tudo certinho, o senhor não me deve 1 centavo disso aqui. Deus é sobrenatural, irmão. Não impeça o rio de Deus de correr na sua vida, não, viu? Porque ele tem. Vê aí, amor, quem é? Então, Davi, eu rodeio muito para responder a resposta, né? Para dar a resposta. É assim que a gente tem que trabalhar. Primeiro a gente trabalha a liderança, depois a gente trabalha os liderados, e a coisa está fluindo dentro da igreja, sabe? Porque Deus tem feito uma grande obra nessa área da igreja lá. São 12 horas, eu vou dar mais uma pergunta para você, por favor. Faça, que eu gosto de responder. Alguma curiosidade você tenha? Oi. Sim. Sim. Sim, eu entendo.
Boa pergunta, boa pergunta. Sim. Certo, essa é uma pergunta muito interessante. Como é teu nome? Daniel. Ano passado, nós da igreja levantamos 400 cestas básicas para dar para a comunidade. Fizemos isso uns 3 anos, 200, 300 e 400. E a gente chamou a comunidade, que é da atrás da igreja, que é uma vila, uma favela, de palafitas às vezes, dentro da lagoa. E a gente deu essas cestas básicas. Nós já fizemos 13 anos de um trabalho social com os filhos desses irmãos, todos os dias, de segunda a sexta, dando café, almoço e janta e reforço escolar. Muitos vingaram, deram certo. Hoje a gente tem moça fazendo até neurociência, um bocado de coisa lá. Venceram na vida, são crentes, estão firmes. Mas a grande maioria se perderam. Então, o papel social da igreja eu acho que deve existir, mas a gente não precisa nem deve usar o social para atrair as pessoas para a igreja. Se for fazer, faça sem nenhum interesse em termos de que eles têm a obrigação de se converter. Faça por amor. Dê. Que a tua mão direita, a esquerda faz, a direita não sabe. Quer fazer? Faça. Mas não cobre deles um entendimento sobre salvação. Porque fazer o bem, socialmente falando, não deve ser umas obras trazer eles para o evangelho. Se eles vierem, ótimo. Mas se você fizer com esse entendimento, você se frustra. Porque os caras vão lá, pegam a tua cesta e ainda xinga, reclama e cobra de você que você tem que fazer muito mais. Assim são os necessitados, ok? Mas Jesus disse: se eu estiver doente, vai me ver, me visitar, preso, me visita, sem roupa, me veste, com fome, me dá de comer. A igreja tem um papel social, ela só não deve usar isso como meio de evangelização, quase que ainda eu fiz, mas tu nem vai na igreja. Se você tem que fazer, faça e deixe Deus trabalhar, revelar o amor dele para as pessoas, porque de outra forma a gente está se frustrando e é uma mercadoria de troca. A gente está dando porque a gente quer receber de volta a conversão dessas pessoas. Eu acredito que a melhor forma de alguém encontrar Jesus é através da influência de outro crente, a vida, testemunho, entendeu? E isso impacta tanto que elas vão vir na igreja. Agora, quando chegar na igreja, a igreja tem que ser acolhedora. A gente tem vivido momentos na nossa igreja, a gente botou 4 banners lá: acolher, amar, servir e multiplicar. E tem um significado do que é cada uma dessas palavras para nós. Então a gente decidiu o seguinte: todo visitante que chegar aqui, na hora da apresentação, ele não volta para casa sem antes receber uns 20 a 30 abraços. Quem está visitando, tal, levanta a mão, fica de pé. A gente dá as boas-vindas e antes da gente pedir, os irmãos já estão lá: bem-vindo, 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 Deus abençoe, bem-vindo. É ou não é, Daniel, assim? O menino dele tem o quê? 11 anos? 13. Quando dá a hora da confraternização, eles perdem o menino, porque o menino sai falando com todo mundo. Ou seja, a igreja hoje está vivendo um tempo de acolhimento. Quem vem para a igreja e permanece, a primeira coisa que eles dizem é: a maneira como eu fui acolhida, a maneira como fui recebida, o sorriso que eu recebi, o abraço que eu recebi, curou as minhas feridas. Então a igreja tem que ser essa igreja acolhedora. Bota as zabumbas para funcionar, traz a alegria do Senhor aqui para dentro, faz com que cada pessoa que chegar aqui sinta necessidade de voltar, e você é a ferramenta de Deus para isso. Você tem que sair do seu lugar, tem que abraçar pessoas, tem que dar boas-vindas, tem que orar pelas pessoas, entendeu? Então, quando a igreja tem essa vivacidade, ela atrai. O que é que Atos diz, Davi? Que eles tinham o que? Tudo em comum, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Entende? Esse é o maior segredo de uma igreja que quer crescer. Eu ouvi um testemunho do pastor Josué Gonçalves, num congresso que eu fui dele em São Paulo. Ele disse o pastor, o nome e o país, mas eu não gravei. Ele disse: tem uma igreja que eu quero conhecer. Escute bem. A igreja desse cara é tão grande, tem 1,2 km de comprimento. Quando se converte alguém lá no final, eles pegam aqueles carrinhos de golfe
e trazem o cara para o altar. O altar dele cabe 1000 pessoas no altar dele. Liderança sentado no altar adorando a Deus. Eu disse: o que é que esse camarada, esse abençoado fez? Não dá vontade de você ir lá e perguntar para ele? Tem uma história linda. Eu vou no Egito conhecer as pirâmides do Egito. Eu quero conhecer múmia, irmão. Eu vou no Egito para ir no Cairo conhecer a maior igreja evangélica do Egito, dentro de uma caverna. É a igreja da caverna. Esse camarada estava na igreja dele porque o Cairo é o maior lixão do mundo. O lixo do Cairo é quase da altura das pirâmides, dentro da cidade. A pessoa vive do lixo, catando e reciclando lixo, o Cairo. E esse pastor estava no centro do Cairo, numa igreja confortável, um escritório confortável, de joelho embaixo da mesa orando: Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? Deus disse: levante-se. Ele levantou e disse: agora vá no lixo. Ele foi no lixão, ele disse: agora fala do meu amor para aquela moça. Ele falou para a moça, sentou numa pedra, falou para a moça entendeu. Veio mais 2, 3, começou a falar de Cristo, ganhou uns 4, 5 para Jesus, começou a discipular dentro do lixo. Aí daqui a 3, 4 meses tinha 150, 200 pessoas sendo discipuladas, os catadores de lixo ouvindo o Evangelho. Ele disse: Deus, onde é que eu vou botar essas pessoas? Deus disse: olhe para trás. Ele olhou para trás, tinha uma rocha, um paredão de pedra assim, grande, enorme, um buraco na rocha. Você entra ali. Aí ele foi e entrou no buraco. Quando chegou no buraco tinha uma caverna. Ele disse: mas faça a sua igreja aqui, isso aqui é meu. Ele foi na prefeitura, pediu licença, a prefeitura disse: pega. Ele pegou as máquinas, cavou a rocha e fez uma igreja para 300 pessoas, talhando as pedras como banco de igreja. E lá no final é um paredão enorme de pedra. Aí ele botou, a igreja começou crescendo, Daniel, crescendo. Chegou a 1000 pessoas, ele fez 3, 4 cultos. Ele disse: Deus, o que é que eu vou fazer? Ele disse: mais para frente tem outro buraco. Ele olhou, tinha outra caverna. Ele cavou. A igreja hoje comporta 20.000 pessoas dentro do lixo do Cairo. Tu entende isso? Os mistérios de Deus. Coisa mais linda do mundo. Bota no YouTube aí: Igreja da Caverna no lixão do Cairo. Tu vai te arrepiar do que Deus está fazendo naquele lugar. Nem sei se o pastor fundador ainda é vivo, mas ele saía pelas ruas do Cairo. O Senhor te abençoe. O Senhor caindo, possesso, ele ia lá repreendia: o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. John Wesley saía pelos prostíbulos e pelos bares da Inglaterra. Os bares iam se fechando, os prostíbulos iam deixando de existir, porque as pessoas iam encontrando Jesus como Salvador. Sabe do que nós, eu me incluir nesse pacote, porque eu ainda preciso aprender muito de Deus. Sabe o que nós precisamos? Pastores e ovelhas. É do que aconteceu em Atos com os apóstolos. 40 dias antes, aqueles camaradas estavam correndo com medo do Império Romano. Jesus disse: vocês vão tudo me abandonar. De jeito nenhum, eu vou contigo até a morte. Pedro, baixa a bola, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor, de jeito nenhum. Foi o primeiro a arribar. Todos correram. Jesus ficou na cruz sozinho, só com João lá e Maria. 40 dias depois, meu irmão, de Jesus ressurreto, o que é que Pedro faz? Estava saindo de dentro daquele quarto assim, parece que sai voando. Oh, Deus de poder, né? 3.000 pessoas de todas as nações da terra em Jerusalém. Os cabas estão tudo bêbado. Essa hora da madrugada, da manhã, 5:30 da manhã, tudo bêbado. Pedro, um indouto e iletrado, está lá em Atos 5, indouto e iletrado. O que é que Pedro faz? Varões, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo conosco é cumprimento de Joel capítulo 2. E ele começa a falar dos profetas, ele começa a falar das profecias. E alguém diz assim: e o que é que nós temos que fazer? Ele diz: arrependei-vos. 3.000 almas se rendem a Jesus Cristo. Em uma mensagem, Jesus levantou 3.000 missionários e enviou ele às nações. Só porque eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, irmão. Ele só quer pessoas disponíveis para usar. Somente. Eu e a Ângela, a gente tem tido disponibilidade. Maranguape sem teto, no barro,
Aí abre uma congregação no Janga, a congregação não cresce. Aí o irmão diz: pastor, é porque só vem seminarista, precisa de um pastor. Aluga uma casa, faço um galpão, vou morar dentro da casa, na verdade num quarto da casa, porque os quartos é sala de aula. A gente cede a nossa casa para sala de aula. E eu fiquei lá 3 anos. Em 3 anos a igreja saiu de 20 pessoas para 250. Um irmão, vê como Deus é. Um irmão nazareno, ex-drogado, que tinha grana, muita grana, se converteu e uma vez por ano ele pegava o globo, botava a mão nos olhos do pastor dele e dizia assim: vou rodar, pastor. E o senhor bota o dedo. E rodava o globo, aqueles negócios de escola, né? Aí o pastor, pá, parou no Brasil, ó. Naquele ano parou no Brasil, vê só. A gente orando para comprar um terreno no Janga, para construir igreja e construir o templo de Maranguá. Parou no Brasil. Aí ele liga para o presidente da igreja aqui no Brasil, o diretor, Estevão Ripe. Tem alguma igreja aí no Brasil que cresceu, que precisa de ajuda financeira e que é relevante o trabalho? Aí Estevão Ripe disse: tem. O cara veio com o pastor de Detroit, vão lá em Maranguape, olha o galpão sem teto. Você precisa de alguma coisa? Não, só do teto, do piso, da janela, do som. Mas tem a igreja do Janga. Fomos lá no Janga, na casa. Ele sobe no primeiro andar assim e disse assim: quanto vocês precisariam para comprar um terreno e construir a igreja de vocês aqui? Eu disse, na época eu disse 30 mil conto, hoje uns 300 mil reais. Não falou nada, foi embora. 2 meses depois, ele manda um dinheiro para ajudar na construção do templo de Maranguape. Na época foi 10 mil dólares, 50 mil reais, e mandou um dinheiro para a gente comprar o terreno lá do Janga, que hoje tem uma igreja lá. Será que Deus pode fazer isso ainda hoje? Quer comprar isso aqui? Quanto é? Não sei quantos, 2 milhões. A gente não tem nem um milhinho, quanto mais 2 milhões. Mas Deus tem. Não limite Deus. Primeiro Deus faz a obra espiritual, depois Deus traz os recursos. Amém? Então, eu acredito, eu rodeio muito para responder, mas eu acredito que a ação social precisa ser feita. Por exemplo, nós temos um acampamento próprio em aldeia, 2 piscinas, um campo de futebol, 2 dormitórios para 250 pessoas, os 2 dormitórios juntos, um auditório para 400 pessoas, um dormitório, uma estrutura que a gente construiu com as mãos. A gente fazia os acampamentos, retiro espiritual, alugava para outra igreja, entrava grana. Deus disse: transforma isso aqui numa casa de recuperação de dependentes químicos. Tem lá 50 homens sendo recuperados de drogas. A casa se autossustenta, eles pagam 300 conto por mês e a casa se autossustenta. Estou tratando de 50 homens que estavam catando lixo, estão lá agora tendo 3 refeições. E aí quando a gente precisa mexer na parte elétrica, a gente diz assim: Senhor, onde é que tem um eletricista que está pelas ruas aí drogado? Manda ele para cá. Aí alguém diz: eu conheço alguém, pastor. Aí traz o irmão, ele vai para lá, se trata e ele cuida das coisas da casa. Tem 2 pedreiros lá agora. Nós vamos construir uma casa grande para prender eles lá na sexta-feira, passar um muro, ter piscina. Vamos recolhê-los para essa casa. Recolhê-los para essa casa, passar um muro com piscina, um campinho, que o terreno é grande, para a gente poder voltar a alugar para outras igrejas, para levantar recursos para eles mesmos. Entendeu? Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é o cancioneiro popular, né? Se você quer de Deus alguma coisa, não espere Ele vir fazer. Faça, porque Ele te ajuda. Amém? Eu acho que terminou meu tempo, né, Davi? Chega para cá, chega. Senão eu passo o dia aqui todinho falando. Mas olha, eu não quero ser inspiração para ninguém, mas eu quero ser desafio para você. Sabe? Eu não sou qualificado. Eu fiz meu seminário com muita dificuldade. Minha esposa datilografava minhas provas, meus trabalhos. Eu já estava há mais de 15 anos sem estudar. Voltar à sala de aula foi doloroso para mim. Eu terminei meu seminário, minhas notas eram 6,5. Quando eu tirava um 7, eu dava uma vibrada. Porque como eu não tenho o 2º grau, minha média era 6. Tá? 6,5, está bom demais. Sabe que eu quero ser laureado, quero ser o aluno, não, tirar só 10. Eu não estou preocupado em tirar 10 não. Estou preocupado em terminar o que a igreja tem para que eu faça, porque o resto eu corro atrás. Então, eu sempre fui na minha limitação.
eu procuro servir ao meu Deus. Eu acredito, de toda a turma que eu me formei com ela, eu sou, é um menos qualificado, que diz? O menos qualificado. Mas Deus conhecia meu coração. E Ele apostou em mim. E eu não quero decepcioná-lo. Eu quero terminar todos os meus dias. Meu filho disse assim: pai, tu vai se aposentar com quantos anos? Eu disse: não sei. Quando eu tiver fôlego e forças, talvez Deus mude a direção das coisas na minha vida. Mas eu digo na igreja uma coisa que eu vou dizer para você assim: quantos acreditam aqui que eu vou chegar aos 100 anos? Diga amém. Porque se você não acreditar, Davi me convida para eu enterrar você. Eu disse isso na igreja, os irmãos: eu não acredito não, então não tem problema, eu sepulto você. Aí os caras: não, mas eu acredito. Eu vou viver até os 100 anos, irmão. E eu já estou repensando esse pacto que eu fiz com Deus. Senhor, 110. Porque se Jesus não tiver voltado e eu tiver saúde, eu não vou me aposentar. Sabe, eu quero dar a minha vida e todas as minhas forças para servir a Jesus Cristo, em gratidão ao que Ele fez por mim. Glória a Deus. Pastor, continue aqui, por favor. Acho que tanta conversa pede pelo menos um final de semana, né? Uma conferência. Eu gosto de vir e conversar, de sentar. Eu não sou mestre, eu não sou gente que bota aqui o da cachorro e dá uma aula. Eu acho que a maior aula que um cristão pode dar é das suas próprias experiências. Eu posso pegar um livro de Marcos Lucas, se você quiser. Se eu vinha falar para casais, eu posso falar das quatro o que dá? 4 leis, não é? As 5 linguagens do amor. Eu faço muito isso. Mas é bom, mas quando a gente fala o que Deus está fazendo na sua vida, como é que eu trato minha esposa? É muito mais importante do que as 5 linguagens do amor. Então, quando você fala da sua experiência, da sua vida, do seu testemunho, tem muito mais valor do que você pegar um livro e tentar aplicar como princípio. Eu acho que o livro mais deve ser mais aplicado assim. Amém, queridos. Não tem instrumento tocando, não tem momento de altar tradicional, mas eu queria que o pastor Ivo, o pastor Ângela, acredito que ela está ocupada, mas que eles estivessem orando por nós agora. Quero convidar, acho que se você pegou alguma coisa nessa manhã, você entendeu que primeiro o Senhor capacita no espiritual para depois os recursos, as coisas acontecerem. E os homens, aqueles discípulos de Atos, viveram isso. Eu quero convidar ao altar aqui do Senhor nessa manhã todos aqueles que querem mais do Espírito Santo, só isso. Que não é só isso. E o pastor Ivo, o pastor Ângela vão orar por nós agora. Se você deseja mais do Espírito Santo nessa manhã, venha ao altar do Senhor. Venha receber do Senhor nessa manhã. Os pastores vão orar por nós, no nome de Jesus. Na evangelização de Atos, a Bíblia diz o que? Primeiro, Samaria.